A nossa aula de hoje será em gama da oncogineco sobre lesões percussoras e o câncer endometrial. Meu nome é Leona Cornelius, sou R3 de Oncologia e Obstetrícia na MSC, sob orientação do Dr. Gilberto e Dr. Júlio. Inicialmente, esse quadrinho do Beric, que cita as causas de sangramento uterino na pós-menopausa. Temos que a maior causa de sangramento na pós-menopausa nas mulheres é a atrofia do endométrio, ocupando 60% a 80%. Em segundo, a terapia de reposição com estrogênio, de 15% a 25% das causas. Os pólipos endometriais, de 2% a 12%. A hiperplasia do endométrio, de 5% a 10%. E o câncer de endométrio, de 10%. Sabemos que essas causas pré-malignas ou malignas ocupam a menor parte das causas do sangramento uterino, mas deve ser investigado o sangramento para identificar, de fato, essas causas que precisam de intervenção. Inicialmente, vamos falar sobre a hiperplasia endometrial. Nesse estudo, ele avalia mulheres de 18 a 90 anos, foi publicado no ano de 2009. Avaliou ela durante os 18 anos, de 85 a 2003, e tinham 530 mil indivíduos. A incidência geral da hiperplasia endometrial foi de 133 por 100 mil mulheres. A incidência sem atipia, com maior incidência de 50 a 54 anos, entre 142 e 213 mulheres por 100 mil mulheres ano. E a taxa com atipia, mulheres de 60 a 64 anos, foi de 56 por 100 mil. Então, falando sobre os fatores de risco do câncer endometrial, que também são fatores de risco para a hiperplasia endometrial, fatores de risco para a malignização na paciente com pólipo endometrial. A idade aumentada, a partir de 50, 70 anos, tem um risco maior de ter as lesões pré-malignas e malignas do câncer de endométrio. O uso de estrogênio sem a progesterona conjunta para a produção de endométrio tem um risco de relativo de 2 a 10. O uso de tamoxifeno, risco relativo de 2. A menopausa precoce não tem um número é, estatístico. A menopausa tardia de 2 vezes. A nulliparidade de 2 vezes. O ovário policístico de 3. A obesidade por muitas vezes ignoramos acrescenta um risco relativo de 1,5, de 2, de acordo com o subtipo e o grau de obesidade do paciente. Sendo que ainda o risco relativo pode ser ainda mais alto nos pacientes com obesidade grau 3, chegando a 7,1. A diabetes mellitus de 2. As pacientes com síndrome de Lynch têm risco de 3 a 71% de ter câncer de endométrio durante a vida. A síndrome de Coden de 3 a 28%. Temos imagens do endométrio proliferativo, né, no ciclo menstrual normal, em que a gente não tem aglomeração de glândulas dentro do estrómago, e a gente tem uma relação glândula-estrómago de menos de 2 para 1. O secretivo, na fase secretiva de ciclo menstrual, pode ter essa relação maior que 2 para 1, mas sem desorganização de nucleus, sem desorganização das glândulas. Nessas imagens, a gente tem um endométrio com hiperplasia, sem atipia e que com atipia, sendo que aqui a gente tem essas glândulas, a relação maior que 2 para 1 da glândula para o estômago. Elas são mais espinhadas, dilatadas e com bolsa liminar, essas regiões glandulares. E a conatipia, além dessas alterações, tem uma desorganização dessas glândulas com evasão luminal e uma cromatina dispersa, agrupado, núcleo prominente. Então, essas diferenciações serão feitas de forma histológica. O OMS tem uma classificação da hiperplasia em 6 categorias e, atualmente, para facilitar esse diagnóstico, ter maior comunicação entre os laudos, foi classificado em apenas 2 categorias: ou hiperplasia benigna, ou hiperplasia sem atipia, ou hiperplasia com atipia, ou carcinoma intraepitelial. Temos na hiperplasia sem atipia, a evolução para câncer de endométrio em 20 anos é de 5%. E quando se tem o diagnóstico dessa hiperplasia sem atipia, a chance de ter, naquele mesmo momento, a coexistência do carcinoma de endométrio é de menos de 1%.
Enquanto a hiperplasia com atipia, a evolução do câncer de endométrio 21 é de 28% e o risco de ter essa coexistência é de 25 a 59%. Então, sobre o quadro clínico, né, desses pacientes com hiperplasia, geralmente vão ter um sangramento pós-menopausa, serão, ou se forem pacientes com menor de 45 anos, pacientes obesos, ou com síndrome genéticas, Cold Lynch, ou pacientes com quadro de anovulação, ou pacientes com uso de estrogênio sem função na progesterona, ou ainda na histologia oncótica, com atipia glandular. Em relação aos exames complementares, inicialmente a investigação do sangramento anormal e contração endovaginal com a medida da espessura da linha endometrial, isso, claro, depois de realizar o exame físico correto. O ideal, se for nas pacientes da MENAC ainda, é realizar esse exame do terceiro ao quinto dia do ciclo, sendo que as nossas valores de referência na pós-menopausa, sem uso de terapia hormonal, será 5 milímetros desse valor de endométrio, e na pós-menopausa, o eco endometrial de 10 milímetros. Tem uma discussão se usa o valor de 4 e 8, mas no geral não tem muita diferença, que usa geralmente no valor de eco endometrial, por exemplo, igual, maior que 4 milímetros, que fica bem próximo do de 5. Mas na recobre ele siga para 5 e 10. Na persistência do sangramento, mesmo se a situação estiver normal, é interessante prosseguir a investigação desse endométrio. E nas pacientes que têm sangramento no uso de tamoxifeno, também é interessante prosseguir a investigação com biópsia desses pacientes. Temos duas imagens representativas de um ultrassom endovaginal. Nessa primeira imagem temos um ultrassom com endometrial laminar, sem espessamento. E nessa segunda imagem temos um ecoendometrial suspeito de 15 milímetros, uma paciente pós-menopausa que precisa prosseguir com a investigação. Em relação aos exames complementares para essa investigação, o definitivo será uma confirmação histopatológica, que pode ser realizada de forma ambulatorial, pela PPL, com 90 a 98% de precisão, ou uma peça de NOVA, que temos a imagem dessas duas, da PPL e da NOVA, ou a esteroscopia com biópsia, que seria o padrão ouro, que ainda permite a visualização da cavidade endometrial. Em relação ao rastreamento, não tem recomendação para se rastrear nas mulheres assintomáticas, na população geral, e nem para as mulheres de alto risco para câncer de endométrio, e nem para as mulheres que usam tamoxifeno e que estejam assintomáticas. Então, essas investigações são recomendadas para as pacientes que possuem sintomas, ou para as pacientes que possuem mutações como síndrome de Lynch, que a partir de 35 anos de idade é realizado essa avaliação ginecológica, ultrassom e biópsia de endométrio anual até os 40 anos, de 35 a 40, quando deve-se realizar a esterectomia e ovarectomia profilática. Nas mulheres também que possuem tumores de célula granulosa e nas mulheres que foram submetidas ao tratamento carcinoma de ovário com preservação de fertilidade, precisa ser realizada essa biópsia de endométrio. Em relação ao tratamento, no nosso manual de ginecologia de 2014, as hiperplasias sem atipia têm um risco menor de malignização. O tratamento é feito de forma clínica, de forma geral, com progestagem oral, contínuo por 6 meses até reavaliação, ou uso de um milênio. Em relação aos pacientes que possuem essa hiperplasia com atipia, a indicação, a princípio, é de esterectomia. Sendo que essa sem atipia tem um risco de 5% em 20 anos, por isso a gente consegue tentar uma terapia antes. A maioria vai regredir até espontaneamente, mas comparado com os pacientes que fazem algum tratamento e só acompanham, a taxa de regressão é maior nas pacientes que tratam. As opções podem ser o DIU liberador de levonorgestrel, que é a primeira linha, ou os de progestagênicos contínuos, hidroxiprogesterona de 10 a 20 dias, ou noradiosterona 10 a 15 miligramas dia, que é o que nós usamos no nosso ambulatório, que seria o primoleutinol. Não é recomendado usar progestagênico cíclico, pois o uso do progestagênico contínuo é mais efetivo. Quando nesses pacientes sem atipia, que vai ser realizado a esterectomia também. As mulheres que não desejam preservar fertilidade ou tiveram progressão para a hiperplasia com atipia, as mulheres que não tiveram regressão histológica da hiperplasia sem atipia, mesmo com 12 meses de tratamento, ou casos de recidiva dessa hiperplasia depois do término do tratamento,
pacientes que persistem com sangramento, mulheres que não desejam ou que não aderem ao tratamento. Nas pacientes que possuem já hiperplasia com atipia ou recebem o nome de neoplasia intraepitelial endometrial, a indicação é esterectomia total com ou sem oophorectomia bilateral profilática. Isso pelo risco de neoplasia maligna não diagnosticada ou progressão para carcinoma de endométrio, né? Nem sempre vai ser profilática ou pode ser profilática para evitar a progressão ou realmente diagnosticada. Não há dúvidas que nas pacientes acima de 50 ou mais de 5 anos menopausada deve ser realizada a furectomia, nas outras pacientes pode ser individualizado. Não é recomendado a ablação endometrial pela ECOG, pois pode deixar resquícios de material hiperplástico na cavidade, ou mesmo gerar sinéquias e prejudicar avaliações futuras por esteroscopia ou por outros métodos dessa cavidade endometrial. As pacientes que possuem hiperplasia com atipia, mas que desejam preservar a fertilidade, têm esse problema crescente atualmente devido ao aumento da média de idade institucional do início da desejo de gestação nas pacientes. Pode ser usado, alguns artigos sugerem, o DIU, liberador de neuronas gestrelas, para gestar gêmeos orais contínuos, mas assim que próligo completa, o ideal é realizar a esterectomia total, mas isso orientando a paciente de que essa conduta conservadora não é a melhor método, seria apenas uma forma de aguardar sua gestação. E se fizer essa conduta sem realização da esterectomia, segmento com biópsia de 3 em 3 meses, e após 2 negativas, pensar em 6 a 12 meses até a esterectomia. Após pelo menos uma biópsia negativa, é o melhor momento para a fertilização. Nas pacientes com câncer de endométrio, que possuem essa hiperplasia, a gente precisa discutir com o mastologista, com o onco, se aquela paciente ainda tem necessidade do uso de tamoxifeno, e discutir também, porque pode ser tratado de acordo com o tipo de hiperplasia, mas no caso de uma hiperplasia sem atipia, o uso de progesterona também precisa ser discutido com o oncologista e mastologista. Talvez, se a paciente apresentar mais risco pelo uso de progesterona, pode ser indicada uma esterectomia mesmo na hiperplasia sem atipia. Em relação aos pólipos endometriais, são basicamente glândulas endometriais e estroma com um núcleo vascular, que forma essa projeção sésio pedunculada. Nessa imagem, nós temos uma esterossoma, com injeção de soro, e a gente visualiza essa projeção peduncular com o Doppler, mostrando esse fluxo vascular. O que mais interessa para nós nessa aula é o risco de malignidade desses pólipos, sendo que a incidência de malignidade é de 3,4% a 3,5%, sendo que isso aumenta de acordo com se a paciente está no pós-menopausa, se tem sangramento normal e o tamanho do pólipo. Então, comparando as pacientes na pós e na pré-menopausa, a taxa de malignidade é 5% e a outra de 1%. Em pacientes com sangramento, na pré-menopausa, 4% e 2%. E na pós-menopausa, 4% nas que sangram e 1% nas que não sangram. Sendo que o tamanho do pólipo também aumenta o risco de malignidade, sendo que no UpToDate ele cita o valor de 1,3 centímetros ou 1,5 centímetros em relação ao tamanho comparado com o aumento do risco de malignidade. No nosso serviço, a gente usa 1 centímetro para realizar exéreas desse ponto, pensando na suspeita de malignidade. Nas pacientes que possuem o pólipo endometrial com laudo de hiperplasia, pode ser realizada uma biópsia do endométrio e tratar de acordo com a biópsia desse endométrio. Teve um estudo que está na ERCOG de 2016 com 21 mulheres, e algumas usaram DIU e outras não, fizeram nada por 5 anos e não houve diferente na condução. Por isso que conduzir, às vezes, o pólipo só de acordo com a hiperplasia é aceitável. Então, de acordo com o tipo de hiperplasia, você pode conduzir esse pólipo, que é laudado com hiperplasia sem atipia ou com atipia. Agora, em relação ao câncer de endométrio, no mundo, temos que é o câncer ginecológico mais incidente em países desenvolvidos e a sexta doença maligna mais comum nas mulheres e a 15ª doença maligna mais comum na população mundial. No Brasil, é a nona neoplasia maligna nas mulheres e a segunda ginecológica, pelo INCA de 2022. O pico de incidência é de 60 a 70 anos, isso em ascensão de mais de 50% nos últimos 20 anos.
considerando um aumento da expectativa de vida da população geral e das mulheres, e o aumento da obesidade, aumento de todos aqueles fatores de risco que, por vezes, não nos atentamos. A fisiopatologia do câncer de endométrio, na maioria dos casos, é uma progressão da neoplasia intraepitelial para adenocarcinoma endometrioide, sendo o endometriose o tipo histológico mais comum, representando até 80%, sendo que isso pode ser associado a mutações de DNA. Gene PTEN, deficiência de reparo de incompatibilidade, mutação do gene P53, amplificação do HER2, deficiência do HDR e submetilação do MLH1. Sinais e sintomas desses pacientes vão ser semelhantes aos anteriores, sangramento principalmente pós-menopausa, uma hemorragia persistente, sendo que o rastreamento não tem benefício apenas para esses pacientes com fatores de risco gestados, como síndrome de Lynch. De forma benéfica, cerca de 30% dos casos de câncer de endométrio são diagnosticados ainda em estágios iniciais e, portanto, uma sobrevida global em 5 anos de mais de 95% nesses estágios iniciais. O diagnóstico é prosseguido da mesma forma da investigação do sangramento uterino normal após a menopausa, com a observação de que o eco endometrial acima de 18, 20 milímetros na pós-menopausa são fortemente sugestivos de câncer de endométrio. No ambulatório até o doutor Júlio já comenta. Se tiver próximo de 20, pode fazer biópsia, que a chance de ser câncer é alta, principalmente na pós-menopausa. Temos dois tipos de câncer de endométrio, classificados em 1983, tipo 1 e tipo 2, sendo que o tipo 1 representa 80 a 90% dos casos, o adenocarcinoma endometrial grau 1, grau 2, hiperestrogenismo, obesidade associados, pacientes mais jovens, um bom prognóstico, associados com PTEN, KRAS e lesão precursora da hiperplasia. O tipo 2 é menos comum, vai estar presente em 10 a 20% dos casos, vão ser tipos histológicos mais agressivos, grau 3, seropropilífero, carcinoma de células claras, ou carcinosarcoma, sem perfil estrogênico, pacientes magras por vezes, mais idosos, um prognóstico ruim, relacionado ao P53, e não tem uma lesão precursora definida. Em relação à classificação histopatológica, o grau X não pode ser avaliado, o grau 1 é bem diferenciado, o grau 2 moderadamente diferenciado e o grau 3 indiferenciado ao outro grau. Ele pode ser laudado no grau ou de acordo com esse porcentagem do padrão de crescimento SUI. E em 2013, com esse desenvolvimento, né, do Atlas Genômico do Câncer, em 2013, tem se buscado que os estadiamentos oncológicos sejam associados com as características moleculares. Então, esse novo estadiamento de 2023 tenta acrescentar esses 4 subtipos moleculares que geram comportamentos e evoluções clínicas diferentes em pacientes com o mesmo estadio. Então, temos o POL, que é a mutação da enzima DNA polimerase Y, que tem excelente prognóstico. A instabilidade de microsatélites é um prognóstico intermediário. O P53, prognóstico ruim, geralmente indiferenciado. O perfil molecular não específico tem um prognóstico intermediário. Então, para essa classificação, para a gente ter um preditor prognóstico desse câncer endometrial, os tipos histológicos, carcinoma endometrial de grau 1 e grau 2, ou ainda o mucinoso, que ele é considerado como a variante de baixo grau do endometriose, são tipos histológicos não agressivos. Enquanto que o grau 3 e os outros tipos histológicos, que são acerolhos, células claras, misto, diferenciado, carcinosarcoma, são considerados tipos histológicos agressivos e foram considerados de alto risco e sugerir para a gente terapia adjuvante após a cirurgia. Em relação ao estadiamento, esse novo, né, que estamos, que em 2023 teve atualização, temos o 1A1, 1A, que são doença limitada ao endométrio ou um tipo histológico não agressivo, doenças com bom prognóstico. Então, há um tipo histológico limitado, um pólipo endometrial ou endométrio. 1A2 é um tipo histológico não agressivo, que envolve menos de metade do miométrio, sem invasão linfovascular ou com invasão focal. 1A3 é um carcinoma endometriose de baixo grau, limitado ao útero e ovário.
Um B, um tipo histológico não agressivo, que envolve mais da metade do miométrio, sem invasão linfovascular. E um C, o tipo histológico agressivo, limitado a um pólipo endometrial ou limitado a endométrio. Sendo que, nesses casos em que tem o acometimento de ovário e do útero, para estar nesse critério, é uma invasão superficial do miométrio de menos de 50%, sem invasão linfovascular, ausência de outras metástases, sendo o tumor ovariano unilateral, limitado ao ovário, sem invasão de cápsula e ruptura. Quando ocorre essa lesões no ovário simultaneamente, são considerados bom prognóstico. Não é necessário tratamento adjuvante se essa paciente representar essa lesão ovariana com todos esses critérios. Em relação ao estádio 2, serão pacientes com invasão do estrônio cervical ou extensão extrauterina, ou invasão linfovascular substancial, ou tipo histológico agressivo. Então, no estádio 1, a gente tinha só lesões confinadas ao útero, e agora no 2, tem o tipo histológico 2A não agressivo, com invasão do estroma já cervical. O 2B, o tipo histológico não agressivo, com invasão linfovascular substancial. E o 3C, um tipo histológico agressivo, com qualquer envolvimento miometrial. Então, no estádio 3, já vai ter uma invasão da serose uterina, anexos ou ânus por extensão direta ou metástase. Sendo 3A um acometimento do ovário e tubo uterina. O 3A2, acometimento da subserose do útero através da subserose. O 3B, metástase, disseminação direta para a vagina, paramétrio, peritônio pélvico. Então, 3B1, metástase direta para a vagina, paramétrio. 3B2 para peritônio pélvico. E no 3C, metástase para linfonodos pélvicos para aórtico ou ânus. Sendo o 3C1 para linfonodos pélvicos e o 3C2 para linfonodos paraórticos. Já no estádio 4, a gente pode ter cometimento de mucosa da bexiga e ou mucosa intestinal, com metástase à distância, sendo 4A para bexiga e intestino, 4B para peritônio além da pelve, e o 4C, metástase à distância, incluindo linfonodos extra-intraabdominais, acima dos vasos renais, pulmões, fígado, cérebro e ossos. Só para comparar com o estadiamento anterior, que desse de 2023 era um estadiamento mais simples, um estadiamento menor, porém a ideia de aumentar as categorias desse estadiamento é melhorar o prognóstico, melhorar os dados sobre característicos de cada tipo de paciente e ter um desenvolvimento específico, futuramente, para cada tipo molecular dessas pacientes. O estadiamento, no geral, vai ser cirúrgico, como podemos ver, a maioria dessas características serão definidas com histopatológico, anátomo patológico. Em todos os estágios, o grau de lesão, o tipo histológico, invasão linfovascular devem ser registradas. Em relação à omentectomia, não é indicada realizar sempre, mas em alguns subtipos de mais alto risco, como seroso, indiferenciado, carcinosarcoma, deve ser realizada essa omentectomia porque tem o maior risco de metástase microscópica. Ou quando houver lesões macroscópicas. Então, sempre nesse estadiamento é interessante fazer uma avaliação completa da cavidade. Em relação à linfadenectomia, deve ser realizada nos pacientes de risco intermediário e alto, que pode ser realizada biópsia linfonodo sentinela ou sistêmica, mas a FIBO endossa que seja feito o sentinela e até em todas as pacientes. Temos essa classificação molecular e se a paciente possui essa Bolinute ou o P53, pode aumentar ou diminuir estadiamentos iniciais, apenas 1 e 2. O estadiamento 3 e 4 não tem mudança de acordo com a classificação molecular. Então, para a gente avaliar o prognóstico, é importante o tipo histológico, o grau, a invasão miometrial, a invasão linfovascular e a biologia molecular. Para avaliarmos questão de metástase hepática, outras vísceras e linfonodais, pode realizar ultrassom de abdômen superior, uma TC de abdômen pélvico ou ressonância ou PET-TC. Nós podemos realizar só a TC de abdômen pélvico. Avaliação de metástase pulmonar, uma radiografia de tórax.
Se suspeita de doença localmente avançada metastática, uma cistoscopia, reto-estudo, uma microscopia, disso de uma conduta individualizada. Marcadores tumorais, por exemplo, como CA-125, HE4, isso vai ser de acordo com a associação com grau histológico, estadiamento, acometimento linfonodal, invasão endometrial e cervical, sendo que o CA-125 pode ser um marcador prognóstico de avaliação de recorrência, mas não tem valor de referência e não tem muita evidência para uso clínico rotineiro. Em relação à disseminação, pode ser realizado pelas disseminações linfáticas, pelas cadeias ilíacas internas e externas, obturadoras e paraórticas, disseminação transtubal pela tuba uterina, que ocorre para ovários e cavidade peritoneal, a disseminação por extensão direta para colo, vagina, miométrio e paramétrios, disseminação hematogênica para pulmão, fígado e ossos. Tratamento de, vai ser pós-estadiamento, que é cirúrgico. Isso, no geral, indicado por incisão mediana vertical, coleta de líquido acídico, lavado peritoneal. Há sim discussão também sobre essa coleta de líquido peritoneal, mas pode ser realizado. E, mais importante, a exploração visual e palpatória de conteúdo intraabdominal. O ideal é que seja realizada essa esterectomia ou farectomia bilateral, remoção dos ovários, pode haver já micrometástases. Só apenas mulheres na pré-menopausa em estágios muito iniciais que pode ser discutida a preservação dos ovários. Não há benefício de colpectomia da cúpula ou parametrectomia. Isso pode aumentar, na verdade, os riscos e complicações. E as técnicas minimamente invasivas podem ser utilizadas. Cita-se a laparoscopia e a robótica. O tempo de espera do diagnóstico e cirurgia de estadiamento e tratamento deveria se esperar no máximo 6 semanas para se evitar o risco de progressão e de melhora de sobrevida dessas pacientes. A esterectomia sem estudo do endométrio e suspeitas de doença endometrial deve ser evitada. Então, uma paciente com espessamento endometrial que não deveria ir direto para uma esterectomia. O ideal é que tenha uma biópsia para se ter certeza de qual alteração endometrial dessa paciente para a programação cirúrgica. Em relação à linfodenectomia pélvica e paraórtica sistemática, é reservada para as causas de alto risco, sendo que nem a amostragem seletiva de linfonodos não deve ser adotada de rotina. E se para optar, quando se opta pela linfodenectomia, a dissecção de linfonodos pélvicos e paraórticos infrarrenais é realizada. As pacientes que possuem linfonodo positivo são pacientes de alto risco, mas a linfodenectomia não tem impacto na sobrevida global, o tempo livre de recidiva nesses pacientes em estágios iniciais e pode aumentar o risco de complicações graves, como lesões de vasos, nervos, linfedema, alteração na qualidade de vida dessa paciente. Em relação ao tratamento adjuvante, depois da cirurgia de estadiamento e tratamento, temos que classificar os tumores de baixo risco e alto risco, para decidir quais serão necessárias uma terapia adjuvante. A de baixo risco inclui endometriose estágio 1, grau 2 e grau 3, sem invasão endometrial ou invasão inicial, em que não é necessário realizar essa terapia adjuvante, apenas o segmento. Em relação aos tumores de alto risco, que vai ter necessidade de terapia adjuvante, que são os pacientes de alto risco intermediário, isso principalmente associado a acima de 60 anos, invasão endometrial profunda, grau 3, histologia desfavorável, invasão linfovascular, pode ser realizada a bracterapia vaginal isolada, e no estádios 1, 2 de alto risco, a radioterapia pélvica externa. A radioterapia pélvica vai reduzir as taxas de recorrências, mas não tem um ganho de sobrevida global e aumenta a morbidade dessas pacientes. Então, resumindo, o tratamento adjuvante dessas pacientes que já foram submetidas à esterectomia, ferectomia, que teve avaliação de realizar ou não linfodenectomia, teve avaliação de realizar ou não nectectomia. No estádio 1, realizar esterectomia ou ferectomia bilateral e a paciente estaria tratada. Na paciente, no estádio 1, com grau 2, além da esterectomia com forectomia, realizar linfodenectomia pélvica e periórdica seletiva, que é apenas nos linfonodos aumentados, e a bracterapia.
Na paciente do estágio 1, mas no grau 3, realizar a esterectomia com oferectomia bilateral e a linfadenectomia pélvica e paraórtica sistêmica. Na paciente no estágio 3, realizar a esterectomia com oferectomia bilateral, radioterapia e quimioterapia. E o estágio 4, a radioterapia e quimioterapia. Esse protocolo de tratamento está no nosso protocolo do departamento de ginecologia. Recorrência, 75% dos pacientes serão sintomáticos e 25% assintomáticos, e a maioria vai ocorrer dentro dos 3 primeiros anos do tratamento. Os mais comuns locais de recorrência vai ser na cúpula vaginal, na pelve, no abdômen e pulmões, mas 40% vai ter recorrência local. Então, o exame físico vai identificar a alteração de recorrência nesses locais pelo exame físico, antes mesmo de ter uma alteração na citologia oncótica ou na radiografia de tórax. A abordagem nessas recorrências vai ser ou cirúrgico, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia ou hormonoterapia, dependendo do que já foi realizado antes de tratamento. Então, entre os sinais e sintomas dessa recorrência, um sangramento vaginal, uma dor abdominal pélvica, uma tosse persistente ou uma perda de peso inexplicável. A recorrência vai ser diagnosticada pelas modalidades com as seguintes porcentagens. O exame físico é o que mais identifica, de 5 a 33%. Ultrassom abdominal de 4 a 13%. A tomografia abdominal pélvica de 5 a 21%. A radiografia de tórax chega a ser 0 ou 14%. O CA 125, 15% nos pacientes selecionados. A histologia de cúpula vaginal, 0 a 4%. O segmento no nosso serviço de oncoginecologia, ele é trimestral nos primeiros 2 anos, semestral nos próximos 3 anos e anual após 5 anos. Também realizamos nessas avaliações de exame físico, ultrassom abdominal, raio-x de tórax e histologia de cúpula no geral e avaliação específica se cada paciente tem necessidade de algum exame específico. Essa tabela do UpToDate, desse ano de 2023, ele apresenta as chances de sobrevida das pacientes, a porcentagem, mas ainda de acordo com o estadiamento anterior. Mas para termos uma noção, as pacientes no estágio 1 chegam a 90% de sobrevida e variando até o estadiamento 4, que de 20% a 22%. Por isso é interessante e importante ter diagnóstico precoce e tratamento rápido e efetivo dessas pacientes em estágios iniciais, muito menos mórbido e reduz bastante a mortalidade. Obrigada.